Como especial de 100K, eu decidi fazer um Draw My Life. Eu sei que isso é muito 2013 e 14 e provavelmente ninguém tá fazendo isso no final de 2017 pra 2018. Praticamente a gente já tá em 2018. Eu decidi fazer porque é um formato de vídeo que eu acho muito legal. Eu sempre gostei de assistir muito Draw My Life e apesar de não ter uma história incrível de superação na vida, eu acho bacana registrar isso pra mim e também compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e de como eu cheguei até aqui onde eu estou hoje. Então eu nasci no dia 10 de março de 1995, eu sou filha única, eu sou filha da Inês junto com o Edson, e aí eu sou a Thaís, isso mesmo, Thaís Aparecida dos Santos Genaro, é um nome muito grande. Eu sempre fui uma criança muito feliz, eu já quis ser veterinária, dançarina e mais uma pá de coisa, mas eu sempre mudei muito de ideia com relação à profissão, mas teve uma que eu sempre fiquei por um longo tempo querendo ser, que era ser aquelas patinadoras do supermercado, sabe, que elas vendem algum problema no caixa, elas vendem patins e resolvem o problema, eu queria ser isso simplesmente porque andava de patins e eu achava incrível andar de patins no supermercado. Desde pequena eu já tinha contato com audiovisual, meus pais tinham uma filmadora, uma JVC bem grandona que gravava naquelas fitinhas pequenininhas que aí pra você assistir a fita você tinha que ter uma outra fita maior que você encaixava a fita pequena e colocava no videocassete, era alta tecnologia de ponta na época, né? E a gente tinha essa câmera, então eu várias vezes ficava apresentando vários programas imaginários na câmera e registrando tudo aquilo e pra mim era super divertido. Então desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tô na frente de uma câmera falando e brincando e compartilhando minhas ideias. Tá trabalhando, Thaís? O que você tá fazendo? Ah, sim. Pra mamãe? Oi. Vai lá na mãe, eu sou o repórter por acaso. Oi, boa tarde. Hoje vamos fazer uma entrevista com a professora Inês, que é de matemática da Escola do Beatriz. Como é seu nome? Inês. Na época da escola, eu nunca fui uma criança popular ou que sofreu bullying. Eu só tava lá bem na minha mesmo, tipo, bem peixes, pra falar a verdade, né? Sempre fui bem perdidinha e eu seguia com uma sensação de que eu não tava pertencendo a nenhum lugar específico. Tinham as panelas, tinha o grupinho dos meninos, o grupinho das meninas, e eu simplesmente gostava de coisas dos dois lados, e eu simplesmente tava fechada no meu mundo, no final das contas. Eu conversava com todo mundo, interagia com todo mundo, mas lá no fundinho eu ainda me sentia, não sentia que eu fazia parte, nem de um lado exclusivo, nem do outro. Na 8ª série, eu conheci o mundo dos animes e da cultura japonesa e eu mergulhei de cabeça nesse mundo. Era vários animes baixando e eu assistia muita coisa e era Naruto pra todo lado e eu corria com os braços pra trás e era uma loucura. Queria comer com os hashi, pagar de japonesa. Foi uma fase louca, foi muito intensa. Eu vivia ainda nos eventos de anime, tentei seguir, né, o estilo Gothic Lolita, que é um estilo japonês, com uma pegada mais medieval, assim, mais vintage. E não deu muito certo, porque, enfim, não era pra mim. E eu vivi por muito tempo, assim, bem otaku mesmo, comprando vários mangás e sendo a louca do Japão na família, né? Aí todo mundo fica naquelas, é só uma fase, isso vai passar. Ainda no ensino fundamental, eu costumava ficar às tardes, depois da aula, na minha avó, com as minhas primas. E aí eu pegava aquela JVC que ainda tava funcionando, né? Daquele jeito, mas tava funcionando. E aí eu levava pra casa da minha avó e ficava aí minhas primas brincando e viajando nas ideias de que a gente podia apresentar e fazer nossos programas. Na época a gente parodiava o Zapping Zone e todas as séries que a gente assistia na época. O Zapping Zone era um programa da Disney que tinha jogos que o pessoal podia ligar pra participar. Era meio que um Bom Dia e Companhia, só que da Disney, entendeu? Que tinha as séries da Disney passando e, enfim, você podia participar também do programa. Inclusive, eu tenho isso salvo aqui, eu vou compartilhar com vocês esse Zapping Zone improvisado que a gente fazia no quintal. Zapping Zone. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Thaís. E eu sou a... Eu sou a... Vitória. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Vitória e ela é... Thaís. Animação, gente. Hoje é quarta-feira. Agora, filme. Também. Peraí. Oh, meu Deus! Estou morrendo! Au. O que eu faço? Au. Esse
Ganha Thaís, Vitória, o quê? Cão, Buster! E é óbvio, eu também! Da primeira à quarta série, eu estudei em escola particular. Da quinta à oitava, eu estava no colégio público, que inclusive minha mãe trabalhava nesse colégio público e ela me deu aula. Ela é professora de matemática, e ela me deu aula na quinta, na sexta e na oitava série. E no ensino médio, eu consegui uma bolsa para estudar num colégio particular, que inclusive foi o mesmo colégio que o meu pai se formou na época do ensino médio dele. Esse colégio era bem tradicional e, tipo, o primeiro e o segundo ano foi um período onde eu mais me sentia de novo com aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Tipo, eu não combinava muito com a escola, eu nunca fui de gostar de estudar, e isso é algo que eu realmente me arrependo muito, porque eu sinto um pouco de falta, sabe? Apesar de eu não gostar dos conteúdos que eu aprendia no colégio, só que eu me arrependo muito desse jeito que eu lidei com isso, porque na época pra mim 5 era o que precisava pra passar, então beleza, vamos correr atrás dos 5. E eu não tinha noção do quanto isso era tóxico pra mim na época. Mas uma coisa muito boa do ensino médio foi que eu conheci a Coreia e o K-pop, e foi mais intenso do que quando eu conheci o Japão e tudo mais. Então, em 2009, eu tive o primeiro contato com o MV Sorry Sorry do Super Junior, e foi amor à primeira vista. E aí, em 2010, no finalzinho de 2009, 2010, eu criei um blog, Café de K-pop, com uma amiga minha, que a gente ia falar de cultura coreana, K-pop, e na época a gente também tentou ser cover, mas eu não tenho vídeo dessa época, infelizmente, porque eu era maravilhosa dançando 21 Girl Generation. E aí, voltando ao ponto que eu tinha preguiça de estudar, eu não gostava de estudar, no ensino médio foi tenso, e aí eu bombei o segundo ano do ensino médio. Eu repeti, perdi a bolsa, e aí não tinha mais como continuar no colégio, porque não ia rolar de pagar mesmo, e aí eu tinha que ir para outro lugar. E apesar de eu ter me arrependido com relação a estudo e tudo mais, que eu devia ter sido um pouquinho mais dedicado na época do colégio, eu falo de boca cheia que ter repetido de ano foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu fui para um outro colégio e aí finalmente eu consegui ter aquela sensação de ok, eu faço parte de algo. Porque os amigos que eu fiz nesse colégio, a gente se denominava de Black Union, a gente tinha um grupo no Face, no Whats, era sempre muito bacana estar com eles. E eu me sentia muito feliz, porque todo mundo tinha suas particularidades, todo mundo era diferente, não era uma panela porque as meninas populares ou os meninos do fundão da sala, não tinha isso. Tinha menina no grupo, tinha menina no grupo, e todo mundo gostava de alguma coisa específica. Cada um tinha gostos totalmente diferentes uns dos outros, mas a gente se tava bem e convivia junto, então era muito legal. E apesar de eu mudar de colégio, eu continuei com o blog. Era naquelas, mas sempre quando eu conseguia um tempinho, eu ia lá e fazia um post, ou ia em algum evento para cobrir e depois postar no blog. Então era algo que eu realmente gostava muito de fazer, essa veia jornalística assim que surgiu do nada para mim. E na época eu já tava consumindo muito YouTube, eu assistia muito PC Siqueira, que falava das reflexões na vida dele, e o Ryan do canal Niga Riga, que fazia uns vídeos bem amadores, mas que lembrava muito os que eu fazia antigamente com as minhas primas, brincando no quintal e tudo mais. Então, na época eu já arriscava ali uma edição ou outra no Movie Maker, eu tentava conseguir instalar o Sony Vegas e fazer algumas edições nele também. Eu senti que o blog também estava precisando de um upgrade, e aí eu falei, ok, vamos criar um vlog, né? Vamos criar um canal, que eu acho que eu falando sou mais legal do que escrevendo. Então, surgiu aí o Café de K-pop no YouTube em 2012, onde eu falava sobre os grupos, os novos lançamentos, comebacks, tudo. E também cobri os eventos em vídeo, né? Que eu achava muito legal também entrevistar uma galera. E aí, de 2012 até 2014, por aí, eu levei o canal com a barriga, porque eu tinha que dar conta do técnico e do ensino médio e dos covers. E sim, nessa época eu tentava ser cover de verdade. Tem alguns videozinhos aí pra vocês verem, porque a gente tem que compartilhar isso, né?
Mas ainda em 2012 eu fui na United Cove, que trouxe a Dina, a Ryuna e o Beast pro Brasil. Foi meu primeiro show da vida e também o meu primeiro show de K-pop. E eu só quero dizer que foi incrível, foi ótimo fazer parte desse marco do K-pop, que pra mim foi um marco do K-pop aqui em São Paulo. No final, eu acabei saindo do grupo de cover e voltei a focar no canal. Cheguei à conclusão que dançar não era pra mim, talvez vocês tenham chegado nessa conclusão também depois de ver o vídeo. Na época eu tava correndo com as coisas do TCC no técnico e precisava de um cliente, porque o nosso TCC era refazer toda a marca, toda a comunicação visual de uma empresa, de algo. E aí a gente tava com muita dificuldade para conseguir achar um cliente. E bem quando eu voltei a fazer vídeos pro canal, abri um dia na sala, a professora falou: "Ei, por que vocês não usam o canal da Genaro como cliente do TCC?" E aí eu achei essa ideia incrível, as meninas também toparam. E aí eu falei, cara, era o gás que eu precisava para finalmente voltar de verdade com o canal. Me formei, passei em tudo, só que aí a gente tinha que decidir a faculdade. E mais uma crise, eu entrei. Eu não sabia se ia para design gráfico, ou se ia para cinema, ou se tentava fazer qualquer outra coisa, porque eu gostava de muitas coisas. E aí cinema também era fora do orçamento, e aí eu fiquei sem saber o que eu fazia, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E para acabar com esse dilema e todas as dúvidas que eu tinha, decidi me matricular em design gráfico mesmo, e depois eu vi o que eu fazia. Então eu fiz minha matrícula e uma semana antes das aulas começarem, eu vi na internet um anúncio de um curso de produção multimídia. Então 3 dias antes de começar o design gráfico, eu fui matricular em produção multimídia, que era em outra faculdade, e cancelei design, e foi tudo uma loucura, porque comigo é assim, dá os 5 minutos, muda tudo. O curso de produção multimídia que eu fiz foi um curso tecnólogo. Então, no caso, ele é nível superior, mas ele dura só 2 anos. Então, eu tive aula de edição de vídeo, de fotografia, de roteiro, de marketing, de realidade aumentada e muitas outras coisas que sempre foram muito meu estilo. E aí, finalmente, aquela preguiça de estudar, aquele não gostar de estudar, eu não sentia mais, porque finalmente eu estava aprendendo sobre coisas que eu realmente gostava, sabe? Ainda fui levando com o canal, claro, sem grandes pretensões. Em 2014, no meio do ano, eu comecei a trabalhar na revista K-Wave Brasil, uma revista sobre K-pop e coisas da Coreia que estava saindo pela primeira vez produzida para o público brasileiro. E pra mim foi incrível, porque eu podia estar fazendo dinheiro, trabalhando numa coisa que eu gostava, que é a cultura coreana e K-pop. Mas nessa época da revista eu amadureci muito, principalmente com relação ao K-pop. Eu tava bem na hype do K-pop, eu tava bem fã de Coreia e tudo mais. E até um ponto que eu tava bem cega com relação ao mercado e à Coreia e como tudo funcionava. Então eu caí na real e comecei a ver muitas coisas de outra forma. Quando eu comecei a ir de imprensa em alguns shows e trabalhar nesse meio, eu comecei a ver que não tinha tanta magia assim quanto eu achava que tinha. Não fiquei tão mal com relação a isso, mas eu amadureci bastante como pessoa depois disso. Depois que eu saí de lá, eu segui fazendo alguns freelas e foquei em me formar na faculdade. Eu me formei e fiquei meio ano parada. Eu não consegui um emprego, eu não conseguia nada e foi bem numa época que a bad bateu bem forte. Nem o canal eu tava muito animada, porque, enfim, foi uma época difícil. Uma coisa que chegou a me motivar, que eu considero que foi o start pra eu sair da bad também, foi eu ter recebido o convite pra gravar com o grupo Unique. Foi a primeira coisa parecida que eu fiz, eu tava muito nervosa, num estado que vocês nem imaginam. E aí, praticamente, esse vídeo deu uma viralizada em todas as páginas de K-pop, porque esse Unique existe, graças a Deus existe. E eu já tava meio que sentindo que não dava pra continuar parada, que eu tinha que, sair da zona de conforto. Como eu voltei com o canal, eu também achei que não dava pra continuar só com o canal. E aí eu fiz o vestibulinho pra prestar outro técnico e dessa vez pra artes cênicas. Eu passei, cheguei aí em 2 dias de aula, só que eu senti que o curso não era muito a minha vibe. E bem na sequência, assim, bem no mesmo dia que eu fui no primeiro dia pra primeira aula, uma agência que faz cursos online me chamou pra fazer uns freelas. E quem sabe, né, ficar de verdade trabalhando nessa empresa. Quando eu trabalhei na revista, eu achava que eu era muito fresca, porque a rotina tava me fazendo muito mal. E todo dia trabalhar, voltar pra casa, no dia seguinte pegar tudo mesmo metrô e ônibus de novo, e ficar nesse ciclo infinito e nunca mais acabar. Eu achava que tinha algo errado comigo. Quando eu trabalhei nessa agência, o mesmo sentimento rolou. Rotina sempre me faz mal, rotina sempre me desgasta. Eu posso até começar super animada nessa rotina, mas depois de um tempo eu perco todo o encanto e perco todo o sentido de tudo que eu tô fazendo.
Nessa agência eu trabalhava com as edições de vídeo e pra mim sair de casa pra ficar sentada na frente do computador o dia todo, sendo que eu podia editar em casa no meu ritmo, aproveitando o meu horário de maior produtividade, não fazia sentido nenhum. Então eu realmente estava bem mal nessa época. Eu também fiquei trabalhando por 6 meses e eu aprendi muito nessa época que eu trabalhei lá, sobre público, sobre valores, sobre vendas, sobre gestão de marca. E são coisas essas que me ajudam muito com o canal hoje em dia. Então, esses 6 meses que eu fiquei trabalhando lá, eu considero que foi mais um período de estudo, porque eu realmente aprendi muito. E aí, como eu tava cada vez mais desmotivada, cada vez mais desanimada, os chefes perceberam e me demitiram. Foi a primeira demissão que eu tive, mas até que eu superei bem. Eu saí da agência ainda um pouco perdida, não sabendo muito bem aonde eu ia dar o próximo passo. E aí eu simplesmente decidi fazer a maior loucura da minha vida. Eu peguei todo o meu dinheiro da poupança, a minha rescisão, me enfiei em uns freelas de última hora pra juntar mais uma grana. E em questão de 1 mês eu tava dentro do avião, indo pra uma aventura de 3 meses na Coreia do Sul. E tipo, surreal. Me pôr à prova dessa forma, viajando pra tão longe, me fez muito bem, me fez acreditar que eu posso. Ficar na zona de conforto não me dava essa mesma sensação, e isso é algo que eu sigo buscando. Nunca acomodar em alguma situação ou algo. Eu quero estar sempre em movimento, sempre tentando coisas novas e diferentes. Eu vivi muitas coisas e algumas delas eu compartilhei com vocês e outras é melhor guardar só pra mim mesma. Mas esses 3 meses que eu estive lá foi sem dúvida os melhores da minha vida até agora. Mesmo eu tendo me endividado muito, como vocês já viram, que eu tô sempre falando que eu me endividei. Eu voltei pro Brasil mais certa de que o canal é algo que eu amo fazer. Amo poder criar e compartilhar minhas experiências com vocês. Poder levantar da cama já pensando em qual vídeo eu vou fazer me dá muita razão pra viver. Então é algo que me preenche, sabe? Que me completa. Eu quero encerrar esse vídeo com um simples obrigada. Com obrigada à minha família, aos meus amigos, a vocês que me acompanham, a você que caiu nesse vídeo do nada e até você que talvez não vai muito com a minha cara, mas veio ver esse vídeo. Eu sou muito grata todos os dias por saber que eu tenho vocês comigo e é isso. Muito obrigada por tudo mesmo.